Gente, sejam bem-vindos. Acho que os que não me conhecem, meu nome é Reginaldo, eu sou supervisor do programa de residência de clínica médica. Então, hoje é a aula comum dos dois programas. Eu vou falar um pouquinho sobre generalidades aí da TEV, tromboembolia venosa. Vocês estão vendo a minha tela? Certinho. Certinho. Fiz uma última modificação de salvar aqui. Está dando para ver a tela? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês me avisem. Tudo certo. Tudo certo aqui. Gente, então, uma abordagem inicial, sistematizada, né, o título dessa aula. E sistematizar já é algo muito familiar para vocês, né? Vocês estão, tanto da clínica médica como da urgência, acho que sabem da importância de sistematizar, principalmente para combater as desigualdades, né? As desigualdades na nossa própria performance. Quando a gente não sistematiza, a gente tende a variar mais, né? E variar significa, às vezes, ir abaixo da linha do aceitável, mas é uma preocupação grande com as desigualdades relacionadas a atrasos no diagnóstico e no tratamento, com consequências muito ruins, né? Omissões, mandar para casa quem tem tromboembolia venosa, às vezes excessos, né? Gente que não precisa sendo tratado ou tratado por mais tempo, né? Equívocos, então o diagnóstico às vezes não foi feito, não recebeu o tratamento e está ganhando aí uma chance de sangrar, né? Com um tratamento equivocado. E, lógico, desperdícios, né? Seja na estratégia diagnóstica, seja no tratamento, acontece bastante desperdício. Vocês acham que esses problemas que eu enumerei aqui, eles são importantes, assim, são de preocupar ou não? Ou vocês acham que isso aí quase não acontece? Acho que acontece muito, né? Muito mesmo. A gente vai poder discutir um pouquinho depois no final algumas perguntas. Então, guardem, né, que sistematizar é para preocupar com essas questões. E aí, talvez uma outra sistematização que a gente precisa fazer é na hora de estudar, né? Que às vezes a gente estuda, a gente só repete o que a gente já sabe e não fica atento realmente a não só às novidades, mas também ao ensino, né, ao aprendizado que gera uma mudança e que melhora a nossa performance, né? Que a gente reduz o risco daquelas coisas ruins que eu acabei de fazer, né? Então, o que eu preciso saber, né? Uma visão crítica do conhecimento que vai melhorar os efeitos para os nossos pacientes, né? Então, o básico, acho que todo mundo já sabe, né? Então, TEV é TVP e TEP, é a mesma condição, com duas manifestações, né? Com consequências diferentes, mas a mesma manifestação, mesma condição, né? A mortalidade grande e um sofrimento grande aí com a síndrome pós-trombótica, isso é o que preocupa a gente. A síndrome pós-trombótica nas pernas leva a muito sofrimento, no pulmão a gente poderia, né, mencionar aí que a hipertensão pulmonar tromboembólica nada mais é do que uma síndrome pós-trombótica no pulmão, né? E muito comum, né? A gente tem muitos e muitos casos e o que é pior, a gente tem muitas suspeitas, né? O número de suspeitas é muito grande. Como lidar com esse tanto de suspeitas e no meio delas encontrar aqueles que realmente são casos confirmados? A gente sempre lembra, né, da tríade de Virchow, né? A formação do trombo e a sua embolização, né? Então, ele já, antes de conhecer aí o que a gente conhece hoje, muito antes, ele já falava que tinha alguma coisa alterada na composição do sangue, o que o sangue está meio parado, e que o endotélio, né, o revestimento, não chamava de endotélio na época, tinha alguma alteração que predispunha aí essa formação, né? E muito cedo ficou claro que as veias, principalmente dos membros inferiores, com as suas válvulas, né, tem lá um ponto crítico onde os trombos começam a se formar e eles podem estender e, ao estender, embolizam. Então, a anatomia do sistema venoso, acho que a gente às vezes esquece, né, que a gente sempre tem que pensar em proximal e distal para os membros inferiores e para a artéria pulmonar também um raciocínio muito parecido, né, pensar na artéria pulmonar principal, interlobar, a lobar, a segmentar e o que está abaixo da segmentar, né? Então, vocês vão ver
TVP e TEP são muito próximas, então nós vamos falar das duas coisas assim, de uma maneira bem sistematizada e bem geral. Então aqui ficou bem claro que a anatomia tem uma importância, principalmente nessa estratificação aí de proximal e distal para TVP e de segmentar e subsegmentar, né, para TEP. Acho que quase todo mundo lembra também da tríade diagnóstica, né, que acho que é um momento até de lembrar que o raciocínio clínico sempre parte de um quadro clínico compatível, né, um script que o paciente te conta, que o coloca num grupo com a possibilidade de um diagnóstico, né? Então, falta de ar progressiva com acordar à noite. Opa, será que isso é insuficiência cardíaca, né? Então, um quadro compatível, os fatores de risco e, o que é mais difícil de tudo, a ausência de diagnósticos alternativos. Se fosse fácil, né, essa tríade aqui, o diagnóstico não seria o desafio que sempre é, né? Principalmente por causa desse item 3. Vamos dar uma olhadinha no que seria a clínica compatível. A clínica compatível é muito ampla, né? Assim, qualquer pessoa que chegue ou com dor, ou com edema, com calor, né? Circulação colateral não varicosa, apareceu essa veiazinha que não existia, né? Dolorimento à palpação, edema depressível, né? O tal do empastamento, né? Um músculo que parece mais de uma consistência maior do que deveria ter, né? No caso da TVP, no caso da TEP, dispneia, taquipneia, dor pleurítica, apreensão e ansiedade, né, podem ser manifestações. Tudo isso aí seria compatível. Taquicardia, hemoptise, dor em membros inferiores, como manifestação única de TEP, né? Aí talvez a hora que você vai colocar a pessoa para andar, que ela vai ter uma dispneia. Um achado de crepitações no exame físico, síncope, uma fibrilação atrial aguda, hiperfonese da segunda bulha, atrito pleural. Então, muitas manifestações são compatíveis. Então, vocês imaginam que a gente suspeitaria de TEP todo dia em muitas pessoas se a gente baseasse só nesse primeiro elemento da tríade, né? A gente olha os fatores de risco, e aí tem que tomar cuidado para não começar com fator de risco, né? Ontem mesmo, a gente foi olhar um paciente que a história começava assim, fratura de fêmur, só que era o ano passado, né? E o paciente não tinha nada a ver com TEP, né? Era um delírio de outra causa, de causa infecciosa, não tinha nada a ver com TEP. Então, os fatores de risco, a gente poderia até verificar aí os estudos prognósticos que definiram o peso que eles têm, né, em aumentar esse risco. Então, pelo odds ratio maior que 9, como vocês já suspeitam, a fratura de quadril, de fêmur, prótese de joelho, né? Uma cirurgia grande, politrauma e lesão medular são os que mais aumentam o risco. Nessa faixa de 2 a 9, muitos que às vezes a gente preocupa muito com a própria neoplasia, né? Que é bastante variável aí, talvez a neoplasia gastrointestinal tenha um papel maior, e os linfomas. Insuficiência cardíaca, condições bem comuns, né? Uma tromboembolia prévia, e a própria trombofilia, que muita gente é entusiasmado, tem, né, um odds ratio aí também nessa faixa intermediária. E menos que 2, obesidade, gravidez, idade avançada, o fato de estar imobilizado há mais tempo, assentado, né, também aumenta, mas não aumenta tanto assim. Talvez chamou a atenção de vocês aqui a ausência de tabagismo, né, que eu vejo que volta e meia as pessoas acham que tabagismo é um fator de risco. Não é, né, mas ele não é independente. Ele é para trombose arterial. Vamos ver os outros diagnósticos, né? Fazer a listinha aqui também parece fácil. Acho que muita gente lembra do cisto de Baker, até por causa do medo de anticoagular e sangrar, né, naquele líquido que drenou para a face aí, posterior ao gastrocnêmio, né? Celulite, que às vezes tem sinal de infecção. Muita gente se preocupa às vezes até de fazer pesquisa no paciente que tem erisipela, é uma minoria, né, que vai ter, e quando tem, às vezes, é só distal, muitas vezes sem significado. Tromboflebite superficial, síndrome pós-trombótica, paciente que já teve TVP prévia, é um grande desafio, como a gente vai ver. Linfadenopatia inguinal, compressão extrínseca e trauma muscular. Aqui é TEP, faltou editar aqui. Na TEP, os outros diagnósticos também amplos, né? IC aguda, ataque de pânico, pneumotórax espontâneo, pneumonia, síndrome coronariana aguda, síndrome aórtica aguda, que talvez cause um grande temor na gente, né? De anticoagular um paciente que o sangramento vai piorar muito a condição, pleurites, arritmias, hemorragia alveolar, né? De várias causas aí, né? Infecciosas, inflamatórias, né?
Então, o básico é que essa avaliação clínica, ela às vezes nos ajuda, né, com essa tríade, e a gente vai querer pedir uns exames iniciais muito para ajudar nessa história dos diagnósticos alternativos e para avaliar o risco de sangramento, para a gente modular o nosso medo do diagnóstico falso positivo, né? Se a gente vai ter mais medo ou menos medo, se a gente consegue ficar tranquilo iniciando o tratamento para depois confirmar o diagnóstico ou não. Os exames iniciais são muito para isso, lógico, vai entrar aí função renal, função hepática, né, que define muito o risco de sangramento junto com a idade e com o uso de outros medicamentos. Vocês vão ver, principalmente, às vezes muita gente gosta de colocar em prova, né, os sinais radiológicos que foram usados, né, historicamente para definir TEP, eles são muito ruins, né, não só pela frequência, como também pela confiabilidade, né? Será que todo mundo consegue ver aqui o abaulamento do arco médio da artéria pulmonar aqui à direita? Talvez dê para confundir um pouquinho. Esse está muito evidente, mas vai ser raridade que isso vai acontecer, né? O sinal de Westermarck, que é a oligoemia, né? Bater o olho aqui e achar que não tem a trama vascular, que a trama vascular está apagada, né? Ele é característico, mas é muito incomum e a confiabilidade é muito baixa, né? Confiabilidade, vocês sabem, significa que um avaliador e o outro avaliador, os dois discordam bastante, né? Então, a gente mede isso de uma maneira estatística e está bem claro que a confiabilidade é bem baixa do Westermarck. A mesma coisa se aplica para o Hampton, que é a hemorragia alveolar dando essa imagem em cunha, né? Voltada aí para a pleura. Esse aqui está razoavelmente visível. Aqui eu não coloquei a setinha. Alguém consegue ver? Está à direita, está à esquerda? Está do lado do coração, está do lado do diafragma, está do lado da pleura. Então, imagenzinha em cunha pequena aqui, difícil às vezes de visualizar à direita nesse raio-x que não está com a marca. A telectasia laminar com elevação do diafragma, aqui está bem visível. E o eletro, que todo mundo lembra, né, do S1Q3T3, que é raro, né, muito mais comum a taquicardia sinusal, as alterações inespecíficas de repolarização ventricular de V1 a V4, e o bloqueio de ramo direito intermitente, ainda assim mais comum do que o S1Q3T3, como vocês veem aqui. Então, naquela história de que o que eu preciso saber para evitar as omissões e os excessos, a primeira sistematização é pensar onde que eu estou nesse contínuo da linha de cuidado. Se eu estou na fase de suspeita, então não apressar, achar que já está confirmado. Não, eu estou na suspeita ainda. Eu já confirmei o diagnóstico, eu já estratifiquei o risco, e todo mundo sabe, né, que na emergência, às vezes, a gente coloca essa estratificação aqui junto com a suspeita, né? A gente já está suspeitando, já está estratificando o risco, se a forma é grave ou não, para aí sim tratar com confiança, né? A gente sabe que muitos vão ser bem prolongados para chegar na alta. Nessa fase aí da omissão e esse medo da omissão e dos excessos que começa aí no diagnóstico, a gente está preocupado em omitir o tratamento e aí coisas muito ruins podem acontecer, né? A TVP evoluir para extensão e embolização, né, e causar um TEP, que pode levar à morte, ou a hipertensão pulmonar, né, e a TVP evoluir com síndrome pós-trombótica, um sofrimento para o resto da vida, com uma perna edemaciada, pesada, né, que coça, que dói, que às vezes leva às úlceras de estase de difícil tratamento. E, lógico, o medo da gente causar a morte do paciente por sangramentos, né? É interessante que a gente vê assim, quando a gente começa a trabalhar no hospital, a gente vê muito sangramento, né? E eu tive já a experiência assim, de conversar com pessoas que têm experiência mais de plantão e elas veem menos os sangramentos, né? Então, é claro, né? Porque a pessoa chegou com sangramento. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação forte com o sangramento, porque muitas vezes a gente não vai ver isso, a gente vai ver mais né? E principalmente às vezes num pronto atendimento a gente vai achar que sangramento é menos comum do que realmente é, né? Então, a gente tem que dar a verdadeira importância para a morte e sangramento. A maioria das pessoas tem muito medo da omissão, mas tem pouco medo do excesso. A gente deve temer os dois. Então, onde buscar as informações que a gente precisa para essa linha de cuidado aí, acho que todo mundo já sabe, né? Começar com os sumários e com as diretrizes sistemáticas. Essa aula eu tenho atualizado ela nos últimos anos. Esse ano atualizei principalmente com a diretriz da NICE e com o Dynamed, né? Mas entraram em uns artigos muito interessantes de 2018 e 2019, a diretriz da Sociedade Americana de Hematologia, a diretriz canadense, que é sempre muito atualizada, né?
e a da ESC, que saiu em janeiro de 2020, mas que é de 2019, também está bastante atualizada. Um artigo do Wells, né, o famoso Wells, publicado no Anos em 2018, muito interessante, sobre os 20 anos, né, de progresso na TEV também, que vale a pena ler. Então, lembrando que a gente quer são intervenções, né, tratamentos e também estratégias diagnósticas que façam diferença, né, que tenham um efeito importante, né? E, lógico, as evidências a gente vai confiar mais ou menos, né, elas têm uma qualidade inerente, e inerente à forma como elas foram produzidas, né? E, lógico, que evidências sozinho, evidências isoladamente não são suficientes, a gente precisa avaliar com valores e preferências, né? Então, vamos lá, começando pelo diagnóstico, né? A situação assim que se apresenta para a gente é de que muitas vão ser suspeitas, né? Então, a gente vai ter, no mínimo, 4 suspeitas para um caso confirmado. Então, são muitas suspeitas para poucos casos confirmados. Se a gente tratar toda suspeita e fechar o diagnóstico, ancorar precocemente, né, a estar fechado o diagnóstico, vocês viram quantas anticoagulações necessárias que a gente vai fazer aqui, né? 4 a 7 vezes anticoagulações desnecessárias. Então, não precipitem, suspeitou, avalie. E aqui nós estamos falando de estudos que olharam suspeita mesmo, né? Não era assim, aquela primeira avaliação, pode ser, não. Avaliou e ficou com a suspeita. Então, tome muito cuidado em fechar precocemente o diagnóstico, né, das suspeitas, tá? Então, a gente tem muito medo aí do falso positivo e do falso negativo, né, do TEV e não TEV, então precisamos melhorar essa acurácia, mas, lógico, sabendo que muitas vezes a gente vai avaliar o caso como um caso tão provável que a gente precisa começar a tratar, já que o atraso pode ser muito danoso, né? Mas a gente quer liberar o mais rápido possível aqueles pacientes que estão aqui abaixo desse limiar de teste, né? Que a probabilidade é tão baixa que ou eles vão para casa ou eles vão ficar para a gente procurar um outro diagnóstico, né? Então, lembrar dos 2 limiares aí sempre, né? Nas várias situações da medicina, na TEV, isso é muito claro, né? E aí, lembrando, né, que a gente procura testes muito sensíveis para descartar. Então, esses testes são bons quando a gente acha que não é, mas a gente gostaria de ter mais certeza. E os testes muito específicos para confirmar quando a gente acha que é, mas nós estamos com medo ainda do tratamento prolongado, que talvez não seja, né? Aí o acróstico sensível exclui-se negativo, né? E o ESP específico sustenta-se positivo, que é um jeitinho de guardar isso. Então, a acurácia dos testes diagnósticos é bem razoável, é bem boa e muito interessante. A qualidade, não sei se vocês conseguem ler aqui, nessa última coluna, a qualidade das evidências de diagnóstico na TEV são muito, muito boas. Moderada alta para a maioria dos recursos diagnósticos que a gente tem. A estratégia que foi menos estudada, que a qualidade das evidências é baixa, é a de fazer ultrassom proximal para diagnosticar TEP. Né? Mas para diagnosticar TVP, ela é muito boa. Então, a acurácia da ANGIO-TC para o diagnóstico de TEP é muito alta, da ANGIO-TC, mas esses números são para o primeiro episódio. Então, aqui já tem um problema, né? Para o segundo episódio, como é que é isso? E não é tão bom. Então, nem o ultrassom de compressão e nem a ANGIO-TC. Mas o ultrassom de compressão ainda pior, né? Porque a maioria, eu esqueci de falar, mas a maioria das apresentações são de TVP, né? A maioria dos pacientes vão chegar com TVP, talvez alguns tenham um TEP subclínico, que não vai ter tanta importância assim, né? O diagnóstico da TVP já vai fechar. Então, guardem isso, que essa acurácia importante do ultrassom de compressão, não é do duplex, né? É do ultrassom de compressão dos vasos proximais, incluindo aí o apopliter e chegando na bifurcação, ou trifurcação, né? O ultrassom de compressão que tem esses dados, que tem essa acurácia tão boa, mas no primeiro episódio. Nos episódios seguintes a gente tem sérios problemas. O que o próprio Wells propõe é que todo paciente que termina o tratamento deveria fazer um duplex e que a gente considere aqueles achados, né, de espessamento e de oclusão como os achados basais para serem comparados no futuro, já que nós temos muita incerteza, muitos dos dados que são usados pelos especialistas não têm validação e a concordância mesmo também é bem ruim entre eles, quando alguém fala, não, episódio agudo, né, sobre um crônico, é bem complicado isso.
Muito bem. Como a gente tem essas muitas suspeitas para um caso confirmado, a gente utiliza os guias de predição, não vou repeti-los aqui, vocês conhecem bem, todo mundo tem acesso a eles, né? Tanto para TVP, né? O guia de predição de Wells, quanto para TEP. O importante é que quando a gente considera que o paciente tem uma probabilidade baixa, né? Um TVP improvável, esse improvável é pouco, mas não é de jogar fora, né? 6%. Então, se você mandar para casa, a cada 100 que você mandar, 6 com um Wells improvável, 6 vão ter TVP, né? E o provável também você vai continuar errando 2 a cada 3, né? Então, ele não é para fazer diagnóstico, né? E quando a gente associa o guia de Wells para TVP com achado improvável, com dedímeros baixo, a situação melhora muito, a acurácia melhora muito, né? Então, essa revisão sistemática mostrou para a gente claramente que para cada 100 suspeitas, usando aí o critério TVP improvável pelo Wells e dedímeros negativo, só 2 vão para casa com TVP. Então, melhora demais, né? Imagina, né? O 100, eu achava que o 100 não tinha, eu só errei 2 vezes. Isso é muito bom na medicina, né? E o mais importante, que do 100 que eu suspeitava inicialmente, então não estamos falando dos 100 negativos, né? Estamos falando dos 100 que a gente tinha suspeita inicial e que eu só acertava 1 a cada 7 ou 1 a cada 4, eu mando com segurança para casa praticamente 1/3 desses pacientes. Então, isso no serviço de urgência é fundamental, né? Então, fundamental continuar utilizando guia de predição mais dedímeros para a estratégia de liberar os pacientes para casa ou buscar outros diagnósticos. Tá certo? Isso na urgência é fundamental, né? E a gente ainda vê muita gente não utilizando ou pedindo dedímeros para pacientes com alta suspeita, né? Não tem o menor sentido. O dedímero isolado ele não ajuda absolutamente em nada quando a gente tem quando a gente classifica o paciente como TVP provável ou TEP provável, né? Então, ficou claro para vocês que essa estratégia diminui aí o falso negativo, uma evidência muito confiável, né? Com isso, a gente evita exames, evita preocupação, né? E temos uma concordância grande entre médicos mais e menos experientes, né? Um método fácil e barato, né? Muito custo-efetivo, segundo o estudo da NICE. Para TEP, a mesma coisa, um ótimo guia de predição aí, né? De novo do Wells, né? Do artigo lá que eu recomendei para vocês, né? E a gente prefere também dicotomizar mesmo, né? O provável e o improvável, ao invés de usar as três baixa, intermediária e alta probabilidade. Outra confusão, aqui nós estamos falando da probabilidade do diagnóstico, né, gente? Volta e meia as pessoas confundem com a estratificação de risco. Nós ainda não chegamos lá, não. Aqui nós estamos falando da probabilidade do diagnóstico. Então, o guia de predição de Genebra também pode ser utilizado, né? Também dicotômico, provável e improvável. E a outra regra, outro guia de predição é a regra PERC, né? Critérios de exclusão da embolia pulmonar. O PERC significa isso. Vocês vão ver que ele ajuda demais, né? E ele ajuda a economizar dedímeros, né? Uma obsessão com a economia, mas acho que todos nós que acreditamos que na sustentabilidade da saúde a gente tem que ficar incomodado com qualquer desperdício, né? Ou com qualquer ruído. Ruído é qualquer exame que não agrega absolutamente nada, né? E tem custo. É um desperdício que nós precisamos, né, evitar. Então, o PERC ajuda a evitar evitar exames desnecessários de dedímero. Então, isso foi muito bem validado também, de que usando o Wells ou Genebra, e eu achei que o paciente não tem TEP, improvável, e aí eu aplico a regra PERC, né? Eu evito, não preciso do dedímero. Agora, eu posso também usar o dedímero, né? Vou ter o mesmo resultado. Né? E alguns que ficarem incertos da PERC, aí sim eu vou usar o dedímero. Aí, com essa estratégia, eu consigo também um número mínimo, menos de 1% de falsos negativos. Mando para casa poucos pacientes, vou omitir tratamento para pouquíssimos pacientes. Tá? Então, um estudo aí, quando a gente tem guias de predição, a gente quer saber se eles têm um efeito prático, né? Então, o efeito prático é aumentar a nossa acurácia, né? Quando a gente usa a PERC, a gente economiza muito angio-TC e muito dedímeros. Então, esse estudo aqui deixou isso claro, no estudo feito na França, a cada 100 tomografias que eram pedidas antes, 10 deixaram de ser pedidas, né? Então, 23 caiu para 13, eles pediam tomografia em 23% das suspeitas, passaram a pedir apenas em 13%.
Eu trouxe aqui o algoritmo da NICE, que é a diretriz mais recente, né, de 2020. Então, acho que é importante a gente lembrar dos algoritmos, porque às vezes eles são a fonte de consulta rápida, boa, né? Então, suspeitou, né, faça o ELS de dois níveis, e se o ELS classifica o paciente como provável, já vai direto para o ultrassom proximal, né, ultrassom de compressão proximal, feito em 4 horas. A NICE foi aqui, avaliou bem as evidências e viu que o tempo traz graves problemas de sobretratamento, né? Porque todo mundo vai começar o tratamento de um paciente que não tem condição de fazer um exame de confirmação, né? Então, se a gente fizer isso em 4 horas, a gente vai evitar muitos tratamentos desnecessários. Então, fazer o exame em 4 horas, se não der, em 24 horas. Tá certo? Quando a gente for esperar 24 horas, aí sim, a gente, mesmo achando que né, nós podemos pedir o dedímero, porque a gente acaba economizando algumas anticoagulações desnecessárias. Se o dedímero vier positivo, aí fazer o duplex em 24 horas. Tá? E muitos de vocês já devem ficar incomodados, né, que às vezes a gente demora muito mais que isso. Né? Então, deu positivo, diagnosticou, começa o tratamento. Agora, o ELS veio lá, veio improvável, né? E eu fiz o dedímero veio positivo, eu vou seguir o mesmo fluxo de fazer a imagem. Se o dedímero veio negativo, aí não preciso, né, fazer a imagem se esse paciente é improvável. Para a embolia pulmonar, o algoritmo da NICE diz, de novo, faço o ELS de 2 níveis, e aí, se embolia pulmonar como provável, fazer imediatamente, né, de novo, em 4 horas, a angio-TC, né, ou iniciar a anticoagulação e fazer em 24 horas. Né? Lógico, confirmou, o exame veio confirmando, está confirmado o diagnóstico, começa o tratamento. Né? Se o exame veio negativo, aí a gente pode dar uma conferida se tem TVP, então dá uma conferida nas veias do membro inferiores, né? E poderia começar o tratamento se vier positivo. Se o ELS for menor que 4, né, for improvável o diagnóstico de embolia pulmonar, aí sim fazer o dedímeros, né? E aí, se vier positivo, direto para a anestese, se vier negativo, não anticoagula, né? E procure outros diagnósticos. E uma recomendação aqui de que os pacientes de baixo risco devem ser tratados ambulatorialmente, né? Eu não vou falar dos outros algoritmos, mas vocês podem ficar tranquilos que eles são muito concordantes, tá? Eu até deixei aqui só para, se for preciso, a gente pode voltar numa outra diferença. Então, por exemplo, e também o que nós estamos fazendo aqui, todo mundo está fazendo isso hoje, né? Porque às vezes fica aquela história, o TEP é do cardiologista, do pneumo, e a TVP é do angiologista. Na verdade, esse paciente é do hospital, né? É da urgência, do hospital. Então, ele tem uma doença que é trombolia venosa, que pode ser mais ou menos grave, né? Então, aqui esse algoritmo do JAMA, ele incorpora os dois, né? Então, ele fala aqui da ultrassom de compressão ou a angio-TC, né? Se eu estou preocupado com as pernas ou com o pulmão. Confirmou, vamos tratar, né? Não confirmou, os de baixo risco aí, passando pelo dedímeros, vamos procurar outro diagnóstico ou ir para casa. Todos são muito concordantes, principalmente nessa questão do ultrassom de compressão, tá, gente? Todos os RCTs foram feitos baseados no diagnóstico feito com o ultrassom de compressão. Não foram feitos com o diagnóstico à base de duplex. O duplex ele aumenta muito diagnósticos aí de TVPs distais, que provavelmente isso implica em anticoagulação de gente que não precisa. Achei interessante trazer o artigo do ELS, porque ele fala em uma possibilidade da gente fazer o ultrassom da perna inteira. E aí, numa situação clínica de uma possibilidade, que já era de uma probabilidade alta, tratar, né? E resolver não tratar se vier negativo esse ultrassom da perna inteira, né? E a estratégia de repetir exames em 7 dias. Então, aquele que você achava que tinha uma probabilidade que era provável,
e que a avaliação inicial vem negativa, então de avaliar seriadamente. Então, boas evidências mostram que isso reduz demais a omissão de tratamento, tá? A mesma coisa aqui para o TEP, um algoritmo bem parecido. Então, se a gente suspeitou e se a gente confirmou, a gente tem que estratificar, né? E nas situações em que essa confirmação é difícil, a gente tem que estratificar antes, né? Tem que ser simultâneo. Esse retângulo aqui da estratificação tem que acontecer simultaneamente, né? A suspeita e o diagnóstico. Então, a estratificação, né? Ela deve ser feita e ela deve utilizar também algum modelo, algum guia de predição, né? Os recomendados aí são esses que estão aqui. A gente acaba usando mais o PESE simplificado, né? Porque tem uma validação boa, já mostrando que reduz permanência hospitalar, né? E tratamentos desnecessários. Então, a gente acaba utilizando porque ele é bastante simples. Como é que ele funciona? Alto risco é muito fácil, né? Instabilidade hemodinâmica. O risco intermediário a gente divide em alto e, perdão, aqui faltou editar, o amarelo é baixo, tá? Intermediário alto, intermediário baixo, tá? Isso baseado no PESE menor ou igual a 1, ou maior ou igual a 1, na troponina e na disfunção de VD. Então, o intermediário alto é o que tem tudo, tá? Um PESE maior ou igual a 1, a troponina elevada e a disfunção de VD. O intermediário alto, no guia de predição PESE simplificado, ele pontua, mas ele não tem nenhum sinal de injúria miocárdica e nem de disfunção de VD. Vocês viram aqui que eu fiz esse slide por último, né? Na verdade, o verde é risco baixo, né? TEP de baixo risco são aqueles que a gente vai querer dar alta para casa logo, né? Talvez até no primeiro dia, com anticoagulação oral. Não vou corrigir agora, não. Vocês pelas cores, né? Ficou bem claro, e o bom que o jogo dos 7 erros, né? Vocês já encontraram 3 aqui. Os outros algoritmos são muito parecidos, né? E todos eles lembram dessa importância de estratificar risco, e aí sim você vai propor o tratamento, né? Então, o tratamento inicial aí, a gente quer pressa, então tem que ser tratamentos que agem rapidamente, por isso que a gente opta pela anticoagulação parenteral. Não tem muita diferença nos pacientes que vão ficar no hospital, né? E os pacientes de bom prognóstico poderão ir para casa com os anticoagulantes diretos aí, né? Os novos, para casa, né? Com tratamento oral mesmo, né? Na quinta, a gente vai discutir mais as formas graves, né, nas apresentações aí, o TEP de alto risco, né, a trombólise, o papel do ultrassom, não vamos comentar muito agora, não. E o tratamento, a NICE faz uma recomendação que fica mais fácil até da gente guardar. Esse aqui também eu copiei e colei, mas acho que não deve, acho que não tem erro, não. Então, lógico que para todos eles, se o paciente ficou no hospital, a alternativa primeira será anticoagulação parenteral subcutânea, que para nós significa heparina de baixo peso, né? Poderia ser também o Fondaparinux, né? Que infelizmente, por estar muito barato e pouco usado, o mercado na sua conduta habitual, né? Retira do mercado. Aí os coitados dos pacientes com trombócitos perinos e heparina ficam sem opção de tratamento. Mas então vamos ver aqui a proposta da NICE. Se não tem instabilidade hemodinâmica, se não tem disfunção renal, câncer ou antifosfolípide, começa com tratamento oral. Então, acho que mesmo os casos que ficarem no hospital poderiam, se não tem gravidade, né, eles poderiam ser tratados com apixaban ou rivaroxaban. Aqui muita gente não vai concordar, né? Principalmente os pacientes aí de risco intermediário alto, né? Que talvez fosse melhor começar com o parenteral. A recomendação da NICE, quando o paciente tem uma disfunção renal, se o clínico de creatinina de 15 a 30, ainda assim utilizar apixaban ou rivaroxaban. Então, as evidências se acumularam muito nos últimos anos, bem favoravelmente, né? Aos efeitos do apixaban e do rivaroxaban. No caso de um clínico menor que 15, aí sim optar pela heparina, mesmo a de baixo peso, né, com ajustes, ou a não fracionada nos casos com risco de sangramento maior, né, imposto não só pelo insuficiência renal, mas por outra condição.
Câncer ativo, também preferir o apixaban, o rivaroxaban, lá eles colocam outras opções também. E o SAF, né, a síndrome de corpo antifosfolípide, é a única condição que a gente deveria optar pela heparina de baixo peso molecular, nesse seguida aí pela anticoagulação oral prolongada com varfarina. Então, esse, resumidamente, é o tratamento proposto pela NICE. Né? Eu resolvi colocar aqui também um pouquinho das recomendações novas, né, do ano passado da Sociedade Europeia de Cardiologia, algumas até para a gente discutir se a gente concorda com eles. Lembro que eles não usam o grade, né? Eles consideram classe 1 quando existe evidência ou consenso entre eles, então evidência de benefício muito grande ou consenso entre eles. Classe 2, quando o consenso, né, a opinião é mais para sim, no 2A, mais para não no 2B, e 3 não, né? Então, parece um pouco com o grade, mas o consenso ele entra muito forte, né? Diferentemente do grade. E eles classificam os níveis de evidência muito mais como derivados de um delineamento específico do que avaliando criticamente a evidência, né? Então, nível A, múltiplos ensaios randomizados e meta-análise, nível B, um RCT só ou uma coorte grande. Então, é meio esquisito, né? Por isso que a gente tem que questionar um pouquinho, não é um grade, né? Não é uma Brastemp. Então, algumas mudanças, passando rapidamente, eles reforçam, né? Assim, baseado, para falar a verdade, não tinha muita evidência nova, era muito mais consenso e experiência, né? Mas acho que todos nós nos lembramos de pacientes que tinham uma estratificação de risco ruim, começaram a evoluir bem e depois pioraram, né? Então, eles falam, olha, vigie e considere trombolite de resgate naqueles pacientes, né, de risco intermediário alto que evoluem mal, considere embolectomia, né? Considerem na gravidez usar dedímero, usar guia de predição, né? E considere propedêutica para hipertensão pulmonar tromboembólica nos pacientes que evoluem mal, mas não considere naqueles tranquilinhos, naqueles casos que vão para casa, só se eles tiverem sintomas mesmo. Não fazer nenhuma investigação por imagem se não há ou sintomas persistentes, né, ou manifestações graves. Eles recomendam o dedímero ajustado para a idade, que acho que muitos já utilizam, né, e a gente deveria trabalhar junto com o laboratório para ter certeza aí da acurácia. Então, se a gente não estratificar para a idade, a gente vai suspeitar mais vezes, vai fazer mais exames desnecessários, né, de imagem, vai anticoagular pessoas, principalmente porque os nossos exames são tardios. Eles reforçam a importância, né, de fazer a estratificação de risco. A cintilografia tem duas coisas interessantes. Aquela diretriz da Sociedade Americana de Hematologia, ela foi feita por um painel que incluía pacientes, né? E os pacientes fizeram uma defesa muito grande da cintilografia, né, por não ter radiocontraste, né, e porque principalmente por isso, pode ser feita em grávidas, assim, tem um perfil de segurança bom, então eles falaram, não vamos jogar fora, né? Ela deve ser considerada, e eles acabaram até aprovando a recomendação lá de que se o raio-x de tórax é normalzinho, a cintilografia é igual, né? E ela deve ser considerada até a primeira opção, já que a gente não quer fazer mal com o uso de radiocontraste quando tem uma alternativa tão boa quanto, né, e mais segura. Travou um pouquinho. Eles reforçam também, parecido com a NICE, né, de que os anticoagulantes novos, sempre que possível, a equipe multidisciplinar, consideram a ECMO, né, nos pacientes muito graves que vão para o CTI, até que a circulação pulmonar recupere. Fazem recomendações sobre anticoagulação estendida, né, estendida aí além de 6 meses, então, por exemplo, prolongada é 6 meses, estendida além de 6 meses. Então, para anticorpo antifosfolípide, para não provocada, para minimamente provocada. Minimamente provocada é quando a gente não está acreditando muito que foi provocada, né? Tipo o porteiro, que fica muito tempo em pé, né? O dentista. E fator de risco persistente, claro. Eles recomendam que considere a dose reduzida, né? A dose profilática de apixaban ou rivaroxaban após 6 meses. Na TEV com câncer, eles acham que no câncer gastrointestinal a gente deve continuar com a heparina de baixo peso. E é isso. Aí agora sobra um tempinho para a gente dar uma discutida boa. Eu espero que tenha sido útil e tenha fluído aí e motive algumas dúvidas.
Eu vou interromper o compartilhamento. Perguntas, comentários nesse voo rasante sobre TEV? O bom é quando a gente tem uma aula de 1 hora de TEP e 1 hora de TEV, né? De TVP, mas um voo rasante às vezes é bom também, né? Eu tenho uma dúvida. Sim. É sobre a questão do ultrassom de controle Libera os vídeos para eu ver vocês. Aquela dar aula olhando para o slide é muito ruim. A gente chega do plantão, já não está muito bem, não. Ah, tá bom. Eu tenho uma dúvida sobre o ultrassom de controle da TEV, no caso da TVP. TVP. Que a gente já teve casos de paciente que teve TVP, aí ele evoluiu com dor e edema no mesmo membro, fez e ganhou uma anticoagulação indefinidamente, porque era o segundo episódio. E aí a gente pegou ele até num outro contexto, e ele chegou anticoagulado para a gente com essa história, que ele teve 2 TVPs na mesma perna, no intervalo aí de 1 ano, praticamente. E ficou essa dúvida, se não era um trombo antigo, padrão basal do paciente. Então, a minha dúvida seria qual o melhor momento, pós 3 meses de anticoagulação, quando seria o melhor momento para fazer ultrassom de controle de membro inferior? Ana Carolina, primeiro que você falou que está mal arrumada depois do plantão, né? Mas só de ver pessoas sem máscara já é uma coisa muito boa, viu? É bom ver as carinhas. Pois é, uma pergunta difícil de responder, porque você viu que nós temos poucas evidências para nos orientar, né? O que nós sabemos? Que a gente deveria ter esse ultrassom para comparar, porque todos os métodos são bem ruins e há muita discordância, né? Houve uma extensãozinha aqui, né? O que parecia o trombo está um pouco extenso, ele tem um aspecto de ser novo, então a confiabilidade é baixa. A minha preocupação é que eu acho que a gente deve anticoagular muita gente, porque a gente não tem essa conduta, né? Assim, de ter um ultrassom de base, de falar para o paciente, igual a gente fala para um paciente que tem um BRE, né? Anda com isso. Hoje em dia a gente pode fotografar, deixar no celular, né? Anda com essa imagem, se você precisar do pronto-socorro, fale que você já sabe que você tem um bloqueio de ramo, né? Ou raio-x, né? Lá a gente volta e meia, a gente vê pacientes cheio de fibratelectasia, de pneumonia prévia, e que a gente não tem uma imagem anterior para comparar, né? Então, a gente não tem esse hábito. Então, até lá, a gente vai continuar fazendo tratamento excessivo, viu? Lamentavelmente. Aí, o que a gente deve pensar? Se for uma clínica mais frustra e o paciente já tinha uma síndrome pós-trombótica, quem tem uma síndrome pós-trombótica tem um edema crônico muscular também, né? Então, vai ter umas lesõezinhas ali de vez em quando. Então, a gente tem que confiar muito na clínica, não é uma coisinha. Dessa vez é uma coisona, dessa vez eu senti bem diferente. Acho que também tem que valorizar mais isso para diminuir um pouco os nossos erros, né? Mas talvez a grande lição seja: tome muito cuidado ao dar o diagnóstico do primeiro episódio. Porque se você der o diagnóstico, esse paciente corre o risco de depois, né, continuar sendo tratado, né, desnecessariamente. E tentar fazer, né, no segmento, que não vai ser o caso da gente no hospital, né? Mas no segmento, esses pacientes deveriam fazer uma imagem e levá-la, né, com eles, quando precisar. Respondeu? Sim, obrigada. Reginaldo, eu tenho uma... Desculpa. Ladies first, Bernardo. Ladies first? Ladies first, claro. E você está de máscara também. Máscara aqui hoje eu não estou querendo ninguém de máscara. Não, pode ficar. Pode. Deve ter um motivo. Vamos lá. Quem vai perguntar? A Sofia? Não, a Jéssica. Sou eu, Sofia. Depois o Bernardo. Reginaldo, eu tenho uma dúvida em relação ao estabelecimento da probabilidade pré-teste dos pacientes, no caso de pacientes internados, sabe? Que aí não tem... A gente fica meio sem como usar o score de Wells ou de Genebra e não tem um score assim que estabelece. Você sabe que você pode falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Esses scores foram validados mais para pacientes que buscam pronto atendimento, buscam centro de saúde, né? No caso do TEP, tem uma consideração que eu acho muito útil,
que é a gente pensar nos pacientes com TEP em 4 grandes síndromes clínicas, grandes apresentações clínicas, né? Então, o paciente que tem uma taquidispneia súbita, então, no hospital, volta e meia, você tem pacientes com crise de ansiedade, alguns deles podem ser TEP. Então, tem que lembrar disso, né? Os pacientes que apresentam com sintomas localizadores, né, que são os que têm hemorragia alveolar, então, muitas vezes no hospital a gente vai confundi-los com pneumonia, com uma fibrotelectasia, porque tem uma imagem, né? E às vezes hemoptise. Os pacientes que têm repercussão hemodinâmica, então, no hospital são tantas as causas de repercussão hemodinâmica, né? Uma FA um pouquinho mais rápida, peraí, foi um TEP que deflagrou a FA e eu estou diante da repercussão, né? Então, o hospital é muito difícil. Então, o hospital você tem que usar todos os dados, né? E tem esse 4º grupo que é o terrível, que é o paciente que já tinha sintomas, né, da sua insuficiência cardíaca, da sua asma, e de repente vem um TEP e agutiza e piora as manifestações, né? Que o pessoal lá chama do 4º grupo, né? Então, o hospital é difícil, o hospital não é fácil, e aí você tem que usar mais imagem, infelizmente. Acho que, assim, bom resumir a história, né? Vai ter que usar mais imagem. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ficar suspeitando em todo mundo, porque igual eu falei agora, né? Assim, a gente vai suspeitar demais. Então, suspeite naquelas condições que, não, tá estranho, você, né, começou ali, era ansiedade, você tranquilizou o paciente logo, a taquicardia cedeu, né? Então, tomar cuidado, senão a gente vai suspeitar demais e vai anticoagular muito o paciente, ou vai fazer muita imagem. Certo, obrigada. Respondeu, né? Bernardo? Em primeiro lugar, eu quero saber o que a Sofia está fazendo na casa do Léo, né? Porque esse cenário de fundo escuro aí é da casa do Léo. Ô, Regis... É a mesma decoradora, No primeiro ano que eu acompanhei a residência, a Adriana Diamantino era R2, e naquele ano você selecionou assim, o R1 apresentava uma diretriz que você selecionava, né? E o R2 apresentava uma cerejinha do bolo sobre o assunto. Então, foi um ano muito legal, assim, tinha muita coisa legal. E quando foi o assunto TEV, a Adriana apresentou uma consideração que envolve um pouco a primeira pergunta, mas eu vou filar seus conhecimentos mesmo para você responder, que eu não tenho nenhuma dessas diretrizes aí, eu li recentemente, que era o uso do dímero D no final do seu período proposto de anticoagulação. E era um corte de 500, e se você ainda tivesse com ele acima, você ampliava meio de forma fluida, né? Quero aumentar 3 meses, um mês e tudo mais, e repetia novamente o dímero até ter um corte inferior a 500 ou com a idade ajustada, obviamente, né? Nessas diretrizes super recentes aí de 2018, 2020, né, que você mostrou, essa consideração persiste ou isso foi por água abaixo? Bernardo, isso aí é sobre suspender a anticoagulação. Então, você optou por 6 meses, né? Anticoagulação prolongada. E você está um pouco na dúvida, vocês viram ali que a recomendação agora é o seguinte, se você tem dúvida, estende um pouco e parece que é muito seguro usar a anticoagulação estendida com metade da dose, né, principalmente do rivaroxaban e do apixaban. Tem um estudo que mostrou a taxa de sangramento é ainda mais baixa, né, do que o 1% lá da anticoagulação, nos pacientes de baixo risco de sangramento, obviamente, né? Então, mas o que utilizar para orientar se suspende ou se não suspende, né? O paciente morre de medo, né? Eu vou ter esse negócio de novo, né? E aí, o que estava sendo utilizado assim, há um bom tempo era o D-dímeros. Então, o D-dímero veio negativo, você tem uma segurança razoável, né? Então, aquele artigo foi um dos primeiros, né, que a Adriana apresentou, e um duplex mostrando uma recanalização total. Então, esses eram 2 preditores de que você podia suspender, o risco baixo. Mas, depois, com vários outros estudos que apareceram, a gente viu que não é tão bom assim. Tem até uma meta-análise desse ano, que ela mostrou que é tipo assim, 16% de recorrência
acho que em 2 anos, quando existe qualquer marcador, e não tendo marcador nenhum, não tendo dedímero, perdão, esse é sobre dedímero, caía para 8%. Então, assim, ainda assim, uma recorrência alta, né? O que a gente teve de bem promissor, o Rodrigo foi um dos primeiros a apresentar, mas acho que não sei se é na época já estava com preceptor, que era o estudo canadense que considerava a obesidade, né, o IMC, considerava a síndrome pós-trombótica visível, a idade e o dedímeros. Ele foi bem validado, agora tem um nome, chama HER-2, que é o... como é que é? H de peremia... Como é que é? Eu sei que é a síndrome pós-trombótica que você visualiza a idade e o dedímero, sabe? O ódio de old age lá, então tem esse guiazinho de predição. Então é isso, assim, é utilizado para suspender. Então falar assim que é uma maravilha não é, mas, né, mas ajuda. Mas hoje a gente deve utilizá-lo junto com o HER2, assim, respondendo bem objetivamente. Não use o dedímero isoladamente para tomar a decisão de suspender. Use o HER2. Eu vou até conferir para você o que significa o HER2 aqui rapidinho. Mas, obrigadão, Regis. Tem alguma outra pergunta? Eu vou fazer uma provocação para vocês, então. Um caso que eu gosto de contar, que eu acho que me ensinou muito sobre TEV. Eu tenho a impressão que muitos médicos acham que TEV, e talvez principalmente o cirurgião vascular, né, porque o cirurgião ele tem uma formação bem anatômica mesmo, que é muito bom, né? A gente precisa de mais dos cirurgiões, né? Mas TEV não é uma doença anatômica. Então, TEV não tem a ver com encontrar o trombo que estende, que emboliza, né? TEV tem a ver com esse risco disso se repetir, né? E mesmo que o organismo dê conta de fazer a trombólise, né, a fibrinólise lá, com o nosso, né, plasminogênio tecidual, que todos nós temos, né? Coisas muito ruins podem acontecer, né? Arritmias, né? Repercussão hemodinâmica, e a hipertensão pulmonar tromboembólica, né? Essas coisas todas. Então, assim, a coisa é muito dinâmica. Então, esse caso, olha que interessante, chegou para a gente acho que foi uma segunda-feira, uma coisa assim, uma paciente com uma TVP. Então, ela tinha procurado a UPA no domingo à noite, né? E o TVP estava claro lá, né? Ultrassom de compressão, bem clara, clínica, fechou o diagnóstico. E aí, tudo bem, não tem mais nada, né? Resta tudo tranquilo, é menos trabalhando e tal, não faltou no serviço, nem um dia. Sexta eu quase faltei, né? Mas uma coisa assim, eu desfaleci. Eu falei, que mal-estar, uma coisa ruim, uma coisa muito ruim, uma falta de ar e tal, eu desfaleci. Mas depois melhorou. Aí eu acabei de trabalhar depois e deu tudo certo, na sexta-feira. No sábado, a perna estava diferente, no domingo ela inchou muito, aí eu fui para o hospital, agora a perna que incomoda. Vocês fariam alguma propedêutica para essa paciente? Eu já dei a dica, né, que TEV é uma coisa dinâmica, não é anatomia, né? E eu já fiz o diagnóstico, ela tem TEV, porque ela tem TVP. O que ela teve na sexta-feira? Uma síncope. E aí? As duas coisas têm a ver? A gente precisa estratificar o risco dela? Isso faz diferença? O que vocês acham? O que vocês fariam? Agora eu quero ouvir mesmo, hein? Nós temos uns minutinhos ainda, né, Nath? Temos. E aí, que vocês acham? Vocês entenderam a história, né? TVP. E teve uma síncope 3 dias antes. Mas trabalhou depois. Síncope com dispneia. A história é real, viu? Não é vinheta. Quem quer arriscar? Está resolvido? Porque, olha, tudo é trombolina venosa, né? A diferença estaria na estratificação, né? Vocês acham que muda as coisas? Ou não?
Ninguém quer Ô, comentar? Regis, acho melhor se chamar, não? Alguém? Vou chamar alguém. Chamar quem? Chamar um R2. Eu não vou passar vergonha de chamar alguém que não está aqui, né? Vamos ver aqui. O Gustavo Vilela. Você faria alguma coisa a mais, Gustavo? O Gustavo foi tomar água. Larissa. Oi, boa noite, Reginaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Oi, noite, Reginaldo. Laís. Eu já pensaria agora que realmente ela teve um quadro de clínica sugestiva de TEP, mesmo que depois eu tenha tido essa evidência apenas de trombose venosa, de membro inferior. Eu teria que calcular o PES e avaliar o risco, né, agora da embolia. Ver se ela precisaria ficar internada. Acho que mudaria também a proposta de tempo de anticoagulação. Precisaria de avaliar um ecocardiograma, avaliar a repercussão aí em VD. Então, acho que mudaria nesse sentido a propedêutica agora adicional também. Uhum. Eu faria de diferente. Sim. Achei ótimo o seu comentário, Larissa. Vocês viram lá a recomendação da ESC de não investigar hipertensão tromboembólica nos casos tranquilinhos. Ou seja, há uma tendência dos especialistas de investigarem mais hipertensão tromboembólica hoje, né? Assim como a primeira pergunta, né, sobre ter o ultrassom de compressão ao final do tratamento, né, de investigar também como é que está a circulação pulmonar ao final do tratamento, com medo da hipertensão pulmonar tromboembólica, né, e com medo de omitir uma anticoagulação estendida. Então, essa paciente é exatamente isso, né? Então, nós fizemos o exame mais simples, né? Porque a senhora, se ela teve uma síncope, ela teve um momento ali de uma sobrecarga aguda do VD, né? E que ela conseguiu resolver. Então, a gente fez o exame mais rápido, mais confiável, né? Do ponto de vista de acurácia. O segundo. Oi? O segundo mais confiável. O segundo mais confiável? Por quê? Troponina? Não, a gente gosta do ultrassom multiórgão. Mas é porque ela já tinha melhorado, Léo. Aí a gente fez, né, assim, ela já estava boa. Mas aí, com certeza. Vocês fizeram a primeira ECG. troponina. Mas isso é bom na quinta, mas na quinta vocês vão detalhar mais. Mas se tivesse alguém bem experiente ali, não tem dúvida que, né, o VD. Olhar o VD, isso é muito bom. E depois a gente acabou olhando mesmo, né? Mas então essa paciente teve uma forma... então ela teve um TEP de alto risco. Então, o diagnóstico, a lista de problemas dela mudou completamente, né? Então, ela saiu com a lista de problemas pós-episódio de TEP de alto risco. É muito diferente, não é? Muito diferente. E de TEV, e de TVP. Então, ela saiu com esse plano, né, de anticoagulação prolongada, avaliada no final para considerar estendida, para, né, buscar sinais de hipertensão pulmonar, né? Então, mudou completamente, né? A Larissa respondeu bem aí. Eu gosto de contar essa história para a gente não achar que TEP é só, né, quem continua com sintoma. Não, a pessoa pode dar uma melhorada, né? Mais algum? Esse exemplo é bom, né? Muito bom. Eu acho que essa sequência de hoje, eu acho ela muito boa, porque a gente conversa muito na emergência sobre a importância que você reforçou aí hoje, né, da prognosticação, né? Às vezes vem até antes, né, em alguns cenários para a gente, antes do diagnóstico, né? Prognosticar às vezes vem antes, mas esse entendimento de que a gente precisa saber mais do que só o recorte da urgência, né? Para a gente cuidar bem de pacientes que se apresentam na urgência, né? Então, não dá para aprender só síndrome, só tratamento agudo, né? A gente precisa entender melhor como é que a gente maneja as doenças para reconhecer esse tipo de coisa, né? Se você não sabe a diferença entre uma investigação, um tratamento de um TEP de alto risco para um TVP proximal, você vai omitir oportunidades para o paciente, né? É um acompanhamento melhor. Então, acho que a gente não... Pegando o gancho aqui para advogar a importância, né, de quem esteja aí
né, se dedicando à emergência, não entender que tem que estender esse conhecimento, né? Acho que esse exemplo de hoje é bom, que pegar essa deixa, né? Sem entendimento clínico mais amplo, né? A gente vai deixar de fazer muita coisa no pronto-socorro, no PA, no departamento de emergência. Esse comentário que curioso. Eu foi abandonado, né? Os grupos de TEP, né? Até hoje eu acho eles úteis, né? Eles não, só nós que usamos, né? Tem 20 anos que a gente usa essa classificação, ela é muito útil do ponto de vista diagnóstico, não foi substituída, né? A classificação que o Reginaldo falou lá, acho que vale a pena. Ela não tem importância só histórica, não. Acho que ela é útil para a gente fazer diagnóstico diferencial, né? Falou os 4 grupos, né? Alguns bem fáceis, como o TEP grande, né? O TEP que antigamente chamava de maciço, a gente vai chamar de TEP grave, mas passando, né? Por esses outros características clínicas, né? Acho que eles são úteis para a gente, para pensar no diagnóstico diferencial. E eu acho que engraçado, não foi abandonado e não tem um substituto, né? Então, eu não abandonei também, não. Como você, eu não abandonei, né? Acho que é da diretriz de 2004, 2003, né? Isso. E apesar da gente ter mudado para o que importa mais, que é a classificação prognóstica, acho que ela é mais importante, pensar na síndrome do TEP, né? Acho que a gente continua ajudando. Acho que não. Mas agora você não acha para estudar, não, viu? Não acha, não? Não acho, eu fui buscar aqui para ver se tinha alguma coisa aqui mais... Uma história interessante também, Léo, que eu lembrei aqui, já que vamos lembrar do passado, né? Como é que era o nome mesmo Knowledge about thrombophilia is essential. Lembra dessa história? Kate. Né? Nós fomos na discussão da diretriz escocesa, né? Participamos e quem abriu foi o pai da Kate. O pai da moça que tinha morrido de TEP não descoberto. E tinha ido antes, né, no centro de saúde e tinha passado despercebido. Então, a gente tem que lembrar... Aí ele colocou o nome dela... Kate mesmo? Kate, né? Só que era trombofilia, né, que ele falou. Knowledge about thrombophilia is essential. Só que quem escuta desse jeito acha assim, tem que investigar a trombofilia, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, qualquer um de nós aqui, se a gente de uma hora para outra tiver uma dispneia súbita, pode ser ataque de pânico, né? Pode ser uma TPSV, que eu já vi também casos assim, mas pode ser TEP, né? Então, assim, o D-dímer é exatamente para esse caso. Eu acho que não, né? Mas vamos dar uma conferidinha aqui. Então, por isso ele fez essa campanha para não passar diagnóstico despercebido. Agora, eu acho que aqui no Brasil, assim, eu temo que a gente faça diagnóstico para mais por causa do uso do duplex e não do ultrassom de compressão. A gente continua anticoagulando muita gente. E, ao mesmo tempo, a gente não faz diagnóstico porque muitos pacientes procuram, né, às vezes uma UPA, a pessoa inexperiente, muitas têm dificuldade até da propedêutica básica, muita gente, às vezes, vai para casa. Assim. Eu me preocupo porque eu acho que nós precisamos melhorar muito ainda, sabe? Eu acho que nós estamos bem atrasados nessa questão, sabe? O Lawrence perguntou no bate-papo se a gente pode usar o score de Wells para TEP ou TVP em COVID, que ele ouviu alguns colegas questionando isso no Júlia. Ótima pergunta. Eu preferi não abordar COVID, não estou atualizado. Assim, vi alguma coisa. O COVID provavelmente implica num risco bem maior, né? E provavelmente a gente vai ter muita TEP sem TVP, né? Então, é bem complicado, é bem mais complicado. E por quanto tempo, né, esse TEP diferente, né, que aparece no COVID, vai demandar tratamento, né, assim, vai ser seguro suspender depois de quanto tempo? Acho que a gente tem muita dúvida ainda. Vamos deixar isso para uma segunda discussão, porque eu acho que, sabe, a gente pode até voltar para ela específica, né?
Mas alguma coisa já dá para falar que é bem difícil algumas coisas. Por exemplo, o que é muito difícil é que tem a dispneia e do Covid, os sintomas respiratórios e as complicações ventilatórias, e principalmente porque os eventos trombembólicos vão ser bem mais prevalentes nos pacientes intubados, e aí vão frequentemente ser um desafio diagnóstico até, vai ser muito difícil da gente separar o tromboembolismo sintomático do não sintomático. E aí a gente já tem boas demonstrações, por exemplo, dos serviços que, né, até publicaram cortes, né, de rastreamento de TVP no CTI e anticoagulação versus não rastreamento, né, e a gente teve um aumento, os CTs que rastrearam tiveram um aumento de taxa de sangramento sem melhorar de sobrevida, de mortalidade. Então, tem um desafio grande aí, para dividir aqui com todo mundo, que você vai precisar de estudo específico, porque vai ser difícil você definir o que é repercussão no paciente que está saturando, que tem outras coisas que vão sempre dificultar o que é aquilo, o que equivaleria a um achado, né? Você achou uma TVP e você, né, não vai fazer nada, porque se a gente vai ver isso muito no hospital, na literatura histórica aí, né? E o fato de ter uma trombose não significa que você vai ter um tromboembolismo clínico, né? Então, acho que o Covid traz um desafio extra, né? Primeiro que, por definição, né, é um TEP em baixa reserva, quase sempre. Então, acho que já era o grupo mais temido. Então, bem complexo, né? Bastante complexo. Né? E até onde eu sei, eu não acho que tem nenhum guia que foi derivado especificamente para o Covid. Certamente, a gente não pode usar o ELS, né? Você pode falar respondendo diretamente, não, né? A gente não pode usar, né? Agora, o Reginaldo já respondeu a primeira vez, acho que a resposta é a mesma, né? Guardadas as devidas proporções, igual você falar que você não pode usar o ELS para paciente internado, né? Você vai precisar de bom senso, né? Vai precisar de uma dose de bom senso para saber quanto que você vai usar melhor esse guia, né? Mas vai ser um grande desafio. Em geral, a gente vai estar falando de TEPs mais graves. Eu gosto de lembrar um dado muito interessante também do AVC, sabe? Que eu acho que mostra um pouco para a gente o que é o diagnóstico de TVP e o que é o diagnóstico anatômico, né? E o que é o diagnóstico desse risco, né? De complicações, que é o que a gente realmente tem. Vários estudos procuraram TVP em pacientes no pós-AVC e usaram metodologias diferentes, né? Usaram duplex e usaram uma técnica que ela utiliza o fibrinogênio marcado, né? Então ela identifica coágulos no sistema venoso, né? Trombos no sistema venoso. Então a prevalência ela chegou a 30%. Imagina, 30% dos pacientes com uma paresia, plegia tem TVP. É muita coisa, né? Só que o segmento, uns estudos melhores que fizeram um segmento por mais tempo, viram o seguinte, que uma minoria evoluía para formas clínicas. Então, eram formas subclínicas que continuavam subclínicas. Então, essa é uma história muito interessante, que acho que ela nos ensina muito, né? De que nós estamos falando de outra coisa, não estamos falando só de achar o trombo. Nós precisamos de saber desse risco mesmo, né? E precisamos de estudar isso melhor. Então, o Covid é uma situação totalmente nova, não sabemos. Será que é durante? Será que é um fenômeno, né? A outra coisa é com relação a TVP distal e o TEP subsegmentar. A gente começou a diagnosticar mais, né? Porque os exames são mais sofisticados. E tem dados muito razoáveis mostrando o seguinte, que de cada 5, só um progride para formas clínicas. Só um traz repercussão. De cada 5 de TVP distal, né? TVP distal e de TEP subsegmentar. Então, se caía para 5%, os que eram sintomáticos. Então, tomar cuidado com os diagnósticos, né, em si. Agora, o que a gente precisa nesse momento é mais dos dados relacionados ao uso de tromboprofilaxia mesmo, né, nesses pacientes aí, das diferentes estratégias, porque isso aí vai nos guiar mais do que pensar em acurácia, pensar em, não, o padrão ouro vai ser a detecção do trombo por angiotomografia. Não, a gente tem que ver a estratégia que vai dar certo de abordagem.
Eu posso perguntar mais uma coisa? Acho que vai ser a Sofia última, de né? novo. Sofia, Ninguém quiser perguntar. liga a sua câmera aí para mostrar que a gente não está no mesmo lugar, porque isso não vai dar certo. Tá bom. É o mesmo arquiteto, é o mesmo arquiteto. Minha dúvida é o seguinte, sobre que foi uma dúvida que surgiu hoje, da possibilidade de novo evento de TEP em um paciente que já está sendo anticoagulado por TEP, sabe? A gente teve um caso na enfermaria COVID hoje, que o paciente pós-COVID fez TEP, diagnosticada pelo anjo-TC, e hoje recorreu com uma clínica muito sugestiva de um novo episódio de TEP, sabe? É um paciente que já estava anticoagulado há 5 dias. Eu queria saber se tem alguma coisa sobre isso, dessa possibilidade. É possível, claro que é, né? Assim, a anticoagulação não reduz a zero o risco de TEP, né? Mas com certeza que ela ajuda o organismo a lidar com esse TEP, ela, né? Estudos que comparam anticoagular e não anticoagular, que poderia dar essa resposta, eles são pequenos, né? Porque o efeito são mais observacionais, são da década de 60, e o efeito é uma coisa absurda, assim, é de reduzir, né? Os estudos daquela época, com a heparina daquela época, era de reduzir mais de 75%, entendeu? Então, assim, você salvava muitos, muitos pacientes. Mas é possível, claro que é possível, né? Claro que é possível. Tem a ver também com a tal da baixa reserva, né? Uhum, Que a exatamente. gente já está falando. Isso não necessariamente... Não necessariamente. Ué, não sei se tem um eco aí. DJ. Mas é mais que você tem uma repercussão, né? Então, não necessariamente se tem simplesmente um novo evento, né? Você já tem ali uma hipertensão pulmonar, você já tem uma lesão que você tem, né? E aí você vai ter uma descompensação dela, né? Uma série de coisas podem virar e descompensar aquele caso que você tem. Então, na verdade, você tem um paciente com TEP que faz uma clínica de piora, né? Então, esse paciente pode ter feito ali um baixo débito, ele pode ter piorado a pressão pulmonar, pode ter feito uma disfunção transitória ali de VD, né? Pode ter tido a reserva por outros motivos piorou também. Então, não, ele não precisa necessariamente ter feito, né, tem uma outra artéria pulmonar aqui que foi obstruída por um novo evento. Acho que é um contínuo mesmo, né? Uhum. Eu acho mais provável para esse lado. Léo, isso me lembra de dois fatos interessantes também que acho que ajudam a entender esse fenômeno, né, tão complexo. Uma é um estudo antigo com voluntários que permitiram que os investigadores colocassem neles um transdutor de eco transesofágico no momento da desinsuflação do torniquete após uma cirurgia ortopédica de inferior. Dos 27, acho que eram 27, 29, eu sei que o fenômeno biológico ele não tem muito problema se a pessoa tem boa reserva, né? E se ela não está com o balanço trombose e trombólise, né? Bem balanceados no organismo. Então, o fenômeno é muito mais complexo do que simplesmente, né? E tem muito a ver com isso, né? Acho que deu, né? Muito bem, gente. Deu. Melina tá me enlouquecendo aqui no Paracaba. Foi ótimo. Acho que respondeu muitas dúvidas boas. Quinta-feira a gente conversa mais, né? E foi bem pragmático, aí tem umas referências boas para vocês olharem também. Então é isso. Tudo bem.